Então, nós estamos aqui na parte de eletromagnetismo. Já teve aula sobre ímãs, polos, a Terra interpretada como um ímã, polo norte, polo sul, no CMSP, e hoje especificamente nós vamos dar continuidade à primeira aula que o Giba apresentou a semana passada sobre campo magnético gerado por corrente elétrica, tá? Então nós vamos rever algumas coisas que ele falou, porque eu vou desencadear o assunto. Aqui está uma ilustração que mostram a propagação de uma onda eletromagnética, tá? Que é luz, o que a gente interpreta como luz. A onda eletromagnética, ela é composta por uma parte aí, tá aí uma parte vermelha e uma azul, e uma delas é uma onda gerada por um campo elétrico, tá? E a outra é uma onda gerada por um campo magnético, por isso que fala onda eletromagnética, as duas são uma combinação, uma influencia a outra, e um exemplo desse tipo de onda é justamente a luz visível, tá? Mas tem as micro-ondas, tem as ondas de rádio, de TV, tem os raios-x, raios gamas. Então a gente estuda, na verdade, o espectro eletromagnético e em cada momento de estudo, uma parte desse espectro nos interessa, tá? Então, para esse momento, eu vou só retomar aqui a ideia de resistor, justamente para a gente ver qual o sentido da gente estar vendo agora eletromagnetismo, tá? Então, eu vou chamar de resistor todo aparelho que ele pega a eletricidade e transforma ela exclusivamente em calor. Já vou ressaltar isso, pegar o ponteirinho aqui. Tá, ele transforma a eletricidade exclusivamente em calor, tá? Isso é uma particularidade dos resistores que a gente não vai encontrar em outros aparelhos, tá? Nós temos aí como exemplo o chuveiro e o ferro de passar e, pasmem, tá? O micro-ondas, ele não é um exemplo de resistor por conta da maneira com que... então, ele não pega a eletricidade e transforma em calor exclusivamente, tá? Tem uma parte intermediária que ele gera as micro-ondas, e essas micro-ondas é que interagem com o alimento, com aquilo que você colocou dentro do micro-ondas, e nessa interação resulta num movimento vibratório das moléculas do alimento, tá? A observação, as micro-ondas, elas só atuam em moléculas polares, tá? Então, ela vai aquecer lá dentro o que tiver moléculas, ou as moléculas de água, ou moléculas parecidas com a da água. E aí, parecidas, que eu digo, é em termos de polaridade, tá? Se você representar a molécula por um bastãozinho, dá para simplificar ela por uma coisa que de um lado é positivo e do outro lado é negativo, tá? É isso que eu quero dizer com molécula polar, tá? Também faz parte do nosso estudo os aparelhos que a gente chama de motor, e que, para fazer uma definição bem geral, são os aparelhos que transformam a eletricidade, vejam, predominantemente em movimento. Então, não é possível você transformar a energia completamente em movimento. Sempre vai ter uma porcentagem de energia que você acaba perdendo, seja em forma de barulho, no caso energia sonora, seja em forma de calor mesmo, no caso energia térmica, tá? Eu tenho como exemplo aqui o liquidificador, você deve lembrar agora que tanto um aparelho quanto o outro, quando você os vê em funcionamento, você também ouve um barulhinho, e se você fazê-los funcionar por um tempo prolongado assim, depois quando você coloca a mão nos motores dos respectivos aparelhos, você vai ver que ele se esquentou um pouco, que ele aqueceu. Aquilo é uma parte da energia que foi dissipada na forma de calor, tá? Então essa é a particularidade, e as ideias que a gente tem de eletrodinâmica, que a gente vinha estudando até aqui, elas eram suficientes para explicar o funcionamento apenas dos aparelhos resistores, porque a ideia de resistência elétrica é o aparelho, todo aparelho que é percorrido por uma corrente elétrica, só o fato da corrente elétrica estar passando por ele provoca agitação das moléculas, e essa agitação, o aumento delas é entendido como temperatura, tá? Tem o aumento da temperatura. Os aparelhos que a gente classifica como motores, eles têm um funcionamento diferente, e para explicar esse funcionamento, a gente precisa de uma ideia básica que envolve o magnetismo misturado com a eletrodinâmica, tá? Por isso que chama eletromagnetismo, que é o ímã, ele vai ter um polo que eu vou chamar de norte e um outro polo chamado de sul. Quando eu digo polos opostos, eu estou falando da localização deles, tá? Um fica de um lado
fica do outro. Mas em termos de propriedades magnéticas, é mais adequado eu dizer que são polos diferentes, tá? Para um outro ímã, que eu só vou perceber essa diferença quando eu fizer ele interagir com outro ímã. Porque aí eu vou ter um lado que vai ser atraído e um outro lado que vai ser repelido, tá? Eu me lembro da gente, no comecinho do ano, nas aulas presenciais, eu levar uns ímãs na sala e a gente fazer essa comparação aí, tá? Que um lado ocorria a força de atração e no outro lado ocorria a força de repulsão, tá? Tanto você pode usar eletricidade para gerar o campo magnético, quanto provocar, né, variações no campo magnético para gerar corrente elétrica, tá? E é esse o cerne de toda a nossa tecnologia atual, lembrando que a nossa ânsia maior é pegar tipos de energia diferente e transformar elas em eletricidade, porque é isso que a gente usa para fazer tudo, tá? E aí, para fazer isso, você há de lembrar que tudo que vai falar de gerador de eletricidade, ele envolve movimento de giro, tá? Porque o ponto de partida é esse, tá? Você tem um fio retilíneo, quando a corrente elétrica está percorrendo ele, ela cria em volta um campo magnético, que não dá para você ver, mas se você tiver que representar, que vai ser por esses risquinhos aqui, aí tem uma regrinha simples para você entender como que está acontecendo aquele campo magnético em volta, tá? E essa regrinha é a regrinha da mão direita, que está ali representada. Você aponta o seu polegar na direção em que a corrente está indo, tá? A corrente elétrica aí. Aí você tem que saber identificar qual que é o sentido da corrente elétrica que está percorrendo o seu fio, tá? Lembrando que a gente tem que ter aqueles cuidados para o que é a corrente convencional e o que é a corrente real, tá? A corrente convencional é para onde a gente diz que está indo a eletricidade. E a corrente real é como é que está ocorrendo o deslocamento dos elétrons, tá? Então, eu aponto isso aqui na direção da corrente e os outros dedos vai me indicar como que está circulando em volta do fio o campo magnético. E aí, o primeiro detalhe que você tem que entender é, se você está próximo do fio, aí você tem uma intensidade maior do campo magnético do que se você vai se afastando, tá? Então, é por conta disso. Eu tenho uma equação que relaciona essas duas coisas que eu disse, e eu vou já apresentar essa equação para eu te dizer o seguinte, além de eu ter um campo magnético, esse B aqui é como eu represento o campo magnético, tá? Além de eu ter ele diminuindo com a distância, essa distância, reparem aí que a ilustração que eu tenho para o campo magnético é uma circunferência, tá? Então, essa circunferência, repare que ela tem um tamanho, ela tem tamanhos diferentes, tá? Então, a maneira de eu expressar esse campo magnético matematicamente é, ó, esse 2πr aqui é a maneira matemática que eu tenho de calcular o comprimento dessas circunferências que aparecem em volta do círculo, tá? Em volta do fio, aliás, condutor. Então, veja, o meu campo magnético, o fato de estar embaixo quer dizer que quando eu aumento esse número aqui, eu diminuo o valor do campo magnético, tá? Se eu aumentar alguma coisa aqui em cima, e aí, no caso, ó, esse I aqui, a gente já conhece ele, é a intensidade de corrente elétrica, ou seja, se eu quiser, num ponto específico, aqui, por exemplo, aumentar o valor do campo magnético aqui, eu tenho duas opções, tá? Que é ou trazer o fio aqui mais para perto, ou, em situações em que o fio já está fixo, aumentar a corrente elétrica que passa pelo fio, tá? Então, é assim que eu aumento o valor do campo magnético. Obviamente, tem uma outra opção aqui, que está representada nesse μ aqui, que é uma letra grega que representa a permeabilidade magnética, ela depende do meio, tá? Então, se eu, por exemplo, pegar esse fio e mergulhar ele na água, ou fazer ele quando ele passa por dentro da parede, quando o meio muda, aí eu altero o valor aqui do μ, tá? Que é a permeabilidade magnética. Então, é as duas maneiras que eu tenho de aumentar. Agora é o seguinte, se eu aumento muito a corrente elétrica que está percorrendo o fio, esse fio ele começa a aquecer, e aí eu começo a perder energia para o calor, tá? Então, não é interessante eu ficar aumentando a corrente elétrica que passa por um fio indefinidamente. Chega uma hora, inclusive, que o próprio fio não aguenta, porque esse aquecimento ele é tanto
que ele pode virar uma brasa, por exemplo, que é o que ocorre com a resistência do chuveiro quando ele está em funcionamento, ou com o filamento daquela lâmpada antiga, a lâmpada incandescente, tá? Como que ela gerava luz? Era o tungstênio lá dentro, quando a eletricidade passava por ele, ia aquecendo ele, e aí ele já era feito numa espessura para propiciar isso, então ele rapidamente ele ficava em brasa, e é dessa brasa que vinha a luz, tá? Então, ó, num fio retilíneo, eu tenho limites do quanto eu posso estar aumentando a corrente elétrica. Chega uma hora que não é mais interessante eu aumentar a corrente elétrica, então a única coisa que eu posso fazer é me aproximar ou me afastar do fio. Eu quero aumentar o campo magnético nesse ponto. Aí eu coloco um outro fio aqui, e aí o campo magnético no ponto específico, ele vai estar sendo devido tanto a um fio quanto ao outro, então naquele ponto eu consigo aumentar também o campo magnético, tá? Os campos magnéticos, dá para você perceber claramente que um ímã não consegue erguer tantas coisas assim, levitando com o seu próprio poder magnético, então ele também não é assim. Se eu quiser fazer ele ser uma coisa útil, por exemplo, a ilustração que a gente mais vê a respeito disso, geralmente em filme, é uns ímãs gigantes que eles pegam o carro inteiro assim, e leva para o lugar que vai fazer o desmanche do carro, a reciclagem, sei lá. Então, uma maneira de você movimentar isso é com campos elétricos fortíssimos, tá? Então, eu tenho que descobrir maneiras de fortalecer esse campo magnético, ou seja, dar um jeito de, num ponto específico, eu ter um campo magnético o mais intenso que eu conseguir. Se eu quero aumentar, por exemplo, o campo magnético nesse ponto aqui, eu posso pegar um outro fio e esticar aqui. Faz de conta. Então, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter um campo magnético que tem a ver com esse fio e vou ter um campo magnético que tem a ver com esse fio. Detalhe, reparem que aqui eu estou dizendo, através do desenho, que a corrente elétrica nesse ponto ela está subindo, tá? Está para cima. Então, quando eu uso a regra da mão direita para verificar, vamos supor que esse fio aqui ele estivesse realmente no plano aí na tela, tá? Vocês vão lembrar dessa representação. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, quando eu fosse olhar o campo magnético, eu iria ter que apontar que ele está saindo aqui, ó. E é assim que eu represento, tá? Não exatamente assim, mas é com um ponto. E desse lado aqui, ó, esse campo magnético, eu represento ele com uma cruzinha, um xizinho, enfim, mas é a maneira de representar que ele está entrando no plano aqui, tá? Então ele entra por aqui e sai por aqui, porque o fio está na vertical e ele está circulando assim, tá? Quando eu pego esse outro fio aqui, se ele tiver com a eletricidade subindo, eu vou ter a seguinte situação, tá? Eu vou ter a mesma situação que eu tinha nesse fio, então veja, desse lado aqui, o campo magnético ele vai estar saindo desse fio aqui agora, tá? Então, se eu pegar no mesmo ponto, eu vou ter no mesmo ponto um campo magnético entrando e um outro campo magnético saindo. Como eles são vetores, quando eles estão em sentido contrário, eles um subtrai o outro. Então, na verdade, eu estaria fazendo o campo magnético aqui diminuir, tá? Como eu quero que ele aumenta, eu tenho que colocar a eletricidade vindo no sentido contrário, porque aí, ó, quando eu fizer a regra da mão direita para ver para onde está o campo, aí sim o campo magnético desse lado aqui ele vai estar também entrando no plano, né? E vai estar saindo desse lado aqui, tá? Então, essa é a maneira que eu tenho para somar campos magnéticos num ponto que esteja entre dois fios, tá? Então, eu tenho que ter uma corrente indo para cima e a outra indo para baixo, tá? Supondo que é um fio igual esse, também tem um limite aqui, que é até onde eu posso aumentar a corrente elétrica para eu ter um campo magnético mais intenso aqui, tá? Então, chegou uma hora que a única maneira que eu tenho de fazer, de aumentar esse campo magnético, é colocar um outro fio. Então, eu posso colocar um outro fio aqui perto, um outro fio, uma montoeira de fio aí. Em algum momento, alguém teve a ideia de que, peraí, ó, como eu tenho que ter um fio subindo e o outro descendo, então eu posso pegar o mesmo fio que está subindo e fazer ele descer, tá? Aí, inclusive, no mesmo ponto, eu vou aproveitar o campo magnético dessa parte aqui, tá? Não demorou muito para alguém falar o seguinte, gente, então por que eu simplesmente já não dou uma volta logo no fio,
tá? Que é isso que nós vamos chamar de espira, tá? A espira é uma volta assim no fio, aí detalhe, tá? A espira não necessariamente ela vai ser circular, tá? Eu posso ter uma espira elíptica, eu posso ter uma espira quadrada, depende da situação, e é claro, nós que estamos tendo essas teorias só apresentadas para nós, esses fatos científicos só apresentados, então a gente faz sempre os casos mais simples, tá? E o caso mais simples para eu conseguir calcular quanto é o campo magnético aqui no meio dessa espira é se ela for circular. Porque aí eu já conheço, eu estou estudando com a tia Adriana, eu estou estudando, eu já sei como é que algumas coisas sobre a circunferência, tem uma equação da circunferência, você já sabe como calcula a área do círculo, o comprimento da circunferência, já entende que essa distância aqui é um raio, tal. Então, a ideia é aproveitar esse conhecimento de matemática básica que a gente tem para aproveitá-lo aqui também, tá? Então, ó, continua tendo aqui a ideia de a regra da mão direita, tá? Então, ó, se a corrente está indo para cá, olha o campo magnético ele vai estar saindo aqui, ó. Então ele vai estar subindo aqui, ó, nesse ponto. Tá? Então, agora mudou um pouco a perspectiva, tá? E aí eu vou voltar aqui na equação só para dizer o seguinte, ó. O campo magnético gerado por um fio retilíneo, ele vai diminuir com o tamanho da circunferência aqui, tá? Porque o campo magnético, ele é a própria circunferência. Isso não vai acontecer quando eu estiver falando da espira, porque aqui agora ocorreu meio que uma inversão da situação, é que o que está em formato circular é o fio, é a corrente elétrica que está gerando o campo magnético. Então, o campo magnético está aqui, ó, subindo ou descendo, tá? Nesse mesmo ponto, eu vou ter uma variação desse campo magnético, que agora eu vou usar o diâmetro, tá? Para entender essa variação do campo magnético. Lembrando que, embora eu esteja interessado no campo magnético aqui no centro, isso é porque aqui é onde vai ser máximo o valor do campo magnético, tá? Matematicamente, aliás, desculpa, ele não vai ser máximo, tá? Eu abusei de usar a palavra máximo. Na verdade, no interior da espira, o campo magnético ele vai ter o mesmo valor em qualquer ponto no interior da espira. O fato de eu querer achar o meio aqui, qual é o valor no meio, é justamente por causa do raio, que aí é um número conhecido. Eu sei escrever as equações e quando esse R é o raio, eu consigo usar analogias com outras ideias, tá? É por isso que eu disse diâmetro aqui, tá? Observem a equação que agora ó, o meu campo magnético ele vai diminuir quanto maior for esse diâmetro aqui, tá? Porque ele está em toda essa extensão, então me interessa o diâmetro que é 2 vezes o raio. Como eu vou estar trabalhando sempre com uma distânciazinha, então eu vou colocar o raio aqui, ó. Ele continua aumentando quando eu coloco a corrente elétrica. Se eu aumentar a corrente elétrica, eu vou aumentar o valor do campo magnético e uma coisa está gerando essa corrente elétrica. Eu estou fazendo algum movimento lá para gerar essa corrente elétrica. Então, eu tenho um certo controle sobre o valor que ela adquire, tá? Então, vamos pensar novamente, o que mais eu posso fazer para aumentar o valor do campo magnético aqui no centro. Então, eu posso, por exemplo, não fazer uma espira muito grande, tá? Por quê? Porque eu vou estar diminuindo o valor do diâmetro. Esse raio aqui, ele vai estar sendo menor, então eu vou ter um valor de campo magnético maior. A outra maneira é aumentar aqui a corrente elétrica, e esse aumentar a corrente elétrica, pela mesma razão que eu expliquei no caso do fio retilíneo, ele também tem seu limite, porque chega uma hora que você aumentou tanto a corrente elétrica que você já começa a desperdiçar energia para o calor, e aí o campo magnético começa a não variar do jeito que você gostaria, né? Começa a não aumentar tanto assim, porque quando você tem um fio sendo aquecido, você vai ter uma corrente elétrica que você está fornecendo, mas como está tendo uma perda de energia, você vai ter uma diminuição da corrente elétrica útil que está percorrendo o fio, aquela que realmente pode ser convertida em outro tipo de energia, no caso, energia magnética, tá? Então, eu preciso de outro truque para aumentar esse campo magnético. Um outro truque seria, por exemplo, eu vir com o fio do lado de cá e fazer uma outra espira aqui. Você faz de conta que está perfeitamente circular, viu? Faz de conta que eu manjo dos desenhos aqui. Então, você coloca uma outra espira com uma outra corrente elétrica e aí você vai ter de preferência, você coloca
para fazer os centros coincidirem, tá? Porque aí nesse ponto aqui você vai ter dois campos magnéticos. Você vai ter um campo magnético que tem a ver com essa espira que você tinha inicialmente e somado, se você ajustar certinho a direção da corrente, somado com outro campo magnético devido a essa outra espira aqui, tá bem? E aí, claro, mais uma vez, intuitivamente ou usando de lógica, rapidamente alguém falou: gente, peraí, de repente eu posso, a hora que eu dou essa volta aqui com a espira, em vez de eu voltar com o fio para lá, que tá saindo da tela aí, eu dou uma outra volta antes de sair, tá? E já que eu dou outra volta, por que não dar várias voltas? É daí que vem a ideia de solenoide, que é o seguinte: são várias espiras, cada uma delas vai ter uma contribuição para o campo magnético que está passando aqui, tá, gente? Então, reparem que há um aumento de complexidade de desenhos desse fio para gerar esse campo magnético, e aí eu vou tendo uma modificação na equação, tá? E essas alterações, elas têm a ver justamente com a geometria da minha situação. Nesse caso aqui, o campo magnético, ele é uma circunferência, então o comprimento dela ele vai me caracterizar também, tá? Nesse caso aqui, é um facho de campo magnético que está passando por aqui, né? Ele está saindo aqui, ó, dessas espiras aqui. Então, a equação muda novamente, e quando eu tenho o solenoide, tem um outro parâmetro que me interessa aqui, tá? Que é, ó, aqui no interior dela tá uma mormação, assim, de campos magnéticos, tá? Isso aqui, gente, já é praticamente um ímã, porque tem direção, tá? Então, quando eu estou tratando de um solenoide, eu já consigo pegar as extremidades dele e caracterizar como o polo norte ou polo sul, tá? Porque a maneira da gente representar o campo magnético é sempre por essas linhas, que a gente chama de linha de campo, tá? E no caso do solenoide, as linhas estão todas saindo por um lado, digamos assim, do solenoide e chegando no outro, tá? E aí, olha só, tem duas coisas aqui que me interessam, tá? Uma delas é o número de voltas. Olha a ideia. Quanto mais voltas eu der, maior é o valor do meu campo magnético, tá? Mas só que tem um detalhe, tá vendo aqui, ó, tem um L aqui, tá? Porque para realmente eu ficar dando volta e tá aumentando esse campo magnético, não pode estar muito longe uma espira da outra, tá? Porque senão o campo magnético vai espalhando. Então veja, ó, você começa a ter vazamento aqui de linhas de campo. Então a ideia é, a hora que o campo magnético da primeira volta, a linha de campo dele, a hora que ela for tentar sair, ela já encontrar uma outra ali da outra volta e não sair, ficar aprisionada dentro desse corredor aqui, desse túnel, digamos assim, que é o solenoide, tá? Deixa eu apresentar a equação aqui para você, porque ó, apareceu um parâmetro a mais aqui para me indicar como que eu posso aumentar o campo magnético, tá? Então veja, tanto aqui para a espira quanto para o fio retilíneo, eu só tinha esses dois jeitos. Ou eu mudo o meio, pego a experiência e levo ela para um lugar em que eu tenho um meio que permita mais a passagem seja mais fácil do campo magnético fluir ali, ou então eu aumento a corrente elétrica, e era só isso que eu tinha até então, tá? Agora eu tenho uma outra maneira a mais, eu tenho um adicional aqui para aumentar o campo magnético, que é o número de voltas do meu solenoide, tá? Então, quanto mais voltas eu der, quanto mais espiras eu criar, mais intenso vai ser o meu campo magnético, nesse caso aqui, no interior do solenoide, tá? Solenoide, esse é o nome para isso aqui. O detalhe é que a diminuição agora, ela depende do L, tá? Porque se tiver afastado uma espira da outra, o campo vai ser mais fraquinho. Para você ter um campo mais intenso, você tem que deixar mais juntinhas essa. Então, quando você diminui, ó, quando você diminui o valor de L, você está também aumentando o campo magnético, tá? Eu ouço muito pouco falar sobre solenoide, tá? Vocês também. Talvez alguns aí, pode ser que nunca. Solenoide? Nunca vi isso. Mas você, com certeza, alguém já falou para você sobre a ideia de bobina, tá? Então, a bobina é o solenoide quando eu sobreponho essas voltas todas, quando eu enrolo no mesmo lugar, quando eu junto muito essas bobinas de modo que não dê mais para contar. Então veja, no solenoide eu conto quantas voltas eu dei, tá? É o número de
de volta, ou seja, a minha espira, tá? E aí no solenoide, eu estou enrolando elas no mesmo lugar e elas ficam tão juntinhas que não dá mais para eu contar. Aí eu já vou pelo peso, quanto que pesou essa bobina, tá? Então eu já uso o quanto de cobre eu usei, quantos quilos de cobre eu usei para fazer aquela bobina, tá? Então a bobina, ela é uma palavra que é mais comum para a gente para falar sobre o solenoide, tá? Mas a ideia é a mesma. Como agora, se eu estiver tratando de uma bobina, eu não vou ter o número de espiras, eu vou ter a grandeza, que tem uma grandeza que relaciona a quantidade de espira dividido pelo comprimento dela, tá? O importante se você quer um campo magnético mais intenso, deixa as suas espiras juntinhas, tá? Para formar o seu solenoide. Que aí, se quando você der muitas voltas, ela vai ser chamada de bobina, tá bem? Tá, então, caracterizar isso. O campo magnético é uma grandeza vetorial, ou seja, ele tem uma direção, ele tem um sentido, tá? Além do seu valor. O valor é chamado de módulo, tá? É módulo, direção e sentido para todas as grandezas que são vetoriais. Agora sim, vamos para a nossa segunda situação, que envolve fios. No caso aqui, são dois fios paralelos, tá? Dois fios paralelos e longos, separados por uma distância de 2 metros, são atravessados por correntes de 2 amperes. As correntes estão no mesmo sentido. Aqui no meio é o detalhe, tá? Porque a corrente está aqui, aí ó, o campo magnético está subindo, então ele está saindo do lado esquerdo e está entrando do lado direito. Tá? O campo magnético está assim, ó. No primeiro fio. No outro fio, a mesma coisa. Então, aqui no meio, eu vou ter, de um fio, eu vou ter o campo entrando, só que aí, como o outro fio está aqui, ele vai estar saindo, tá? Vai ter um negócio assim, ó. Então, estão se encontrando aqui no meio. No meio, entre os dois fios, tem um campo entrando e o outro saindo. Então, eles vão se subtrair, tá? Então, eu vou ter que calcular, eu teria, na verdade, que calcular dois campos aí, tá? Um B1 e um B2. Pronto. O campo magnético tem esse valor nos dois casos, então um vai subtrair o outro. Então, ó, exatamente entre os dois fios, bem no meio, a mesma distância para cá, a mesma distância para lá, você vai ter a seguinte situação: o campo vai se anular. Você vai ter um ponto ali no meio que o campo magnético é zero, porque a contribuição do campo de um fio, ela é o contrário do outro, então, como são grandezas vetoriais, elas se anulam, elas se cancelam, tá? Entre os dois fios. Então, era isso que tinha que ser dito sobre isso aqui. Então, eu vou direto para esse aqui do fio retilíneo. Um fio retilíneo situado num meio de permeabilidade absoluta, ou seja, o 4π, 10 a menos 7 Tesla, metro por ampere, é o valor que está aí, tá? Esse é o valor padrão. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Considerando o fio no plano do papel, no caso do slide, caracterize o vetor indução magnética em um ponto P distante 20 centímetros do fio. Então, essa distância aqui, ó, repare que está 20 centímetros, transformar centímetros em metro. Então, vai ficar 0,2 e acabou. Então, ó, esse é o valor do campo magnético. E aí, baseado naquelas coisas que eu falei do primeiro, de direção e sentido, como que está a regra da mão direita, principalmente, aí você depois encontra a direção e o sentido desse valor aqui, porque é o que ele está pedindo, para você caracterizar o vetor indução magnética nesse ponto P, tá? Num ponto P distante, 20 centímetros do fio aí retilíneo que ele está colocando. Só está faltando colocar nesse exercício aqui qual que é a direção desse campo magnético e qual que é o sentido, tá? Aí você fica para você concluir, eu encerro aqui. Ficou faltando algum exemplo de calcular o valor do campo magnético no interior de um solenoide, tá? Mas aí depois eu separo mais exercícios para a gente fazer na aula da semana que vem. Vamos ver o que o Giba e o Fábio nos apresentam hoje para direcionar a nossa aula da semana que vem, tá?